Vamos então para a aula 7. Aqui o link, aqui a pasta. Aqui a aula prática 7. Então, utilizar sensor de temperatura. Vamos trabalhar com sensor analógico de temperatura e aprender a escrever no LCD. Então a gente vai precisar do especial sensor de temperatura, o LCD e o módulo para o LCD. Aqui tem o circuito. O que tem de diferença nesse circuito é que nessa imagem é como se tivesse já o LCD com o módulo junto. Então aqui tem 4 pinos, que são os pinos do próprio módulo, não do LCD em si. Então depois na parte prática fica mais fácil enxergar eles. Mas aqui tem GND, VCC, SDA e SL, não tem erro. A única coisa diferente desse caso é que a gente não vai colocar em entradas analógicas ou entradas digitais até a 13 aqui. Tem 2 pinos específicos no Arduino que a gente usa nesse caso. Então eles aqui. E além disso tem o sensor de temperatura, alimentação, o aterramento, entrando no A0. Então, qual é a ideia aqui? Vamos usar o sensor de temperatura, LCD e o módulo I2C, além de enviar o valor do sensor para um monitor serial. O sensor de temperatura vai medir a temperatura ambiente, enviar o valor para o LCD, vai apresentar na tela. Então a gente vai também colocar ele na serial para enxergar. Aqui eu já estou com ele rodando. Esse é o sinal que ele está recebendo. Eu vou colocar a mão no sensor e essa temperatura vai começar a subir, porque não está mais quente. Então é esse valor aqui que deve estar no LCD. Depois a gente vai ver na prática como é que está. Agora eu tirando ele deve voltar. Então o código está aqui. A gente tem uma biblioteca específica para o LCD. E tem alguns ajustes aqui, e principalmente esse número, que dependendo do LCD, esse número varia. Então tem que fazer alguns testes variando esse número se ele não funcionar. Então, tipo de 20 a 30 ou alguma coisa assim. Mas tem bastante material na internet sobre ele. Aqui tem a biblioteca do módulo, na verdade, né? As temperaturas, as variáveis relacionadas à temperatura, indicando qual é o pino que vai ser a leitura do sensor de temperatura. Aqui a abertura do serial, os comandos do LCD. Então ele vai ler o sinal analógico que está vindo do sensor de temperatura, vai fazer essa forma para transformar isso na temperatura, vai enviar para serial e vai mostrar no LCD. Então esse é o código dele. Voltando aqui está o código também. E só vamos indicar também uma outra aula que seria, vamos dizer, relacionada a isso. A gente poderia usar o LCD também com potenciômetro, do mesmo modo que a gente fez na aula anterior, variando a tensão no potenciômetro e jogar esse valor para LCD. E também poderia colocar 2 botões de pulso, como foi feito na outra aula ainda. Criar um contador e jogar o número que está armazenado do contador para o LCD. Então, em sistemas ou circuitos semelhantes ou
que foram usados na aula passada, na anterior, a gente consegue fazer várias aulas usando LCD. Então, antes de montar o circuito, alguns comentários sobre a LCD e o módulo. Aqui tem o LCD, como a gente compra ele. Ele tem várias conexões, então ele pode ser montado e pode ser programado direto nessas conexões. Só que fica bem complicado pelo número de entradas e quantidade de fios. Então esse módulo foi feito justamente para facilitar isso. Então com 4 conexões, 4 pinos, a gente consegue fazer o que quer com ele. Então nesse caso aqui eu já soldei os dois. Pode ser feito assim. Pode simplesmente conectar ele aqui e já está com a furação pronta. Além disso, aqui é a conexão dos dois. Além disso, pode colocar na placa usando esses pinos aqui. Também é uma opção. Então conectaria, por exemplo, isso aqui assim na placa. Também vai funcionar. Então depende da que cada um quiser. E aí para esse caso a gente vai usar o pino, os cabos de macho e fêmea, né? Então vamos montar o circuito para ver. Então o circuito montado. Aqui está conectado 5 volts de aterramento, alimentação LCD. Aqui tem 2 cabos SDA-SCL que podem ser conectados. Aqui em cima tem 2 portas, 2 pinos específicos para isso. Que eles não são as entradas comuns de 1 a 13, né? E aqui está o sensor de temperatura na entrada analógica. Então, conforme o código, ele está lendo. Tentar segurar isso aqui que vai ver que vai aumentar a temperatura. Ó. Isso obviamente porque meu dedo está mais quente que o ambiente, né? E agora se tirar ele tende a voltar para a temperatura que estava. A questão de calibração do sensor agora não faz a mínima diferença, né? O intuito é aprender a usar o LCD, aprender a ler o sensor. E essa fórmula aí de calibração teria que fazer com outro sensor calibrado. Aí a gente conseguiria ter uma exatidão na medição, mas... É isso aí, essa é a lógica então do LCD, fica muito mais fácil trabalhar com esse módulo aqui. Acho que vale a pena usar ele.